Olá, boa tarde. Fábio Nasri, AMI São Paulo. Bem-vindo ao nosso 33º Café com André Luiz. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho interessante, até porque eu sou geriatra. Antes de começar, entretanto, eu gostaria de fazer uma prece rápida para que a gente se sintonize com o plano espiritual. Então, me acompanhe. Vamos achar uma posição confortável na cadeira. Pense na imagem de Jesus. Cada um tem uma imagem de Jesus que gosta mais. Uma foto, um retrato, um encarte, uma imagem. Não importa. Fixe nela. Jesus, como Pôncio Pilatos descrevia, tinha um cabelo repartido ao meio à moda dos nazarenos. O cabelo era castanho escuro e ia clareando na medida que caía aos ombros. A barba também era castanha clara. E os olhos? Os olhos. Jesus tinha olhos penetrantes, olhos que faiscavam, e um sorriso tranquilo, um rosto harmônico. Fixe nessa imagem e vamos conversar com ele um instante, pedindo, Pai, que nos dê a tranquilidade, o entendimento, a serenidade, a paz interna, a certeza do norte e a bússola, Senhor. Da nossa parte, Pai, que saibamos ser humildes, deixar de lado o orgulho, a vaidade, as pequenas coisas do dia a dia, para que possamos seguir o nosso caminho, Pai. Hoje, ainda tivemos nas nossas imagens, ainda tivemos através de retratos, através de pinturas, através de figuras. Pai, mas um dia, esse dia há de chegar, Pai. Um dia estaremos perante a Ti e Te veremos. E neste dia, Pai, nos ajoelharemos a Teus pés, seguraremos na Tua túnica, olharemos nos Teus olhos brilhantes e diremos, Pai, eis aqui Teu Filho, que retorna da caminhada à casa do Pai. Mas enquanto esse dia não chega, vamos seguindo por aqui. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos ciclos da vida, do envelhecimento, como envelhecemos e quais são os desafios espirituais que a gente encontra nesse processo. Eu vou passar umas imagens para a gente pensar um pouco, mas eu vou basicamente conversando com vocês, e as imagens são só para a gente ter uma ideia, ter um fundo de discussão. Bem, existem várias formas da gente imaginar o ciclo da vida. Para muita gente, o ciclo é isso. A gente nasce, cresce, se desenvolve, trabalha, procria, perde função, perde memória, perde o emprego e, por fim, o ciclo se finda. Lógico que dentro desse ciclo maior, nessa vida, existem vários pequenos ciclos. Existe o ciclo no qual nós somos pais, existe o ciclo no qual nós somos filhos, existe o ciclo onde a gente aprende, existe o ciclo onde a gente casa, existe o ciclo onde a gente separa. Enfim, existem vários pequenos ciclos. E para muita gente, a vida é isso. É uma somação de pequenos ciclos. Mas que, quando a gente chega no fim da vida e se aproxima de um portal, muitas pessoas não conseguem transcender. Simplesmente, para elas, acabou a vida e acabou o ciclo do mundo.
É um jeito de pensar. E cada vez mais na nossa sociedade secular, na nossa sociedade moderna, na medida em que nós entendemos que não tem mais o livre-arbítrio, que nós somos só um bando de moléculas, que nosso cérebro determina tudo, que nós somos simplesmente o que o nosso DNA determina, aí realmente não sobra muito o que pensar a respeito da continuidade desse ciclo. E muitas pessoas param por aí. Mas será que foi sempre assim? Né? Veja, essa é uma imagem que está nesse museu em Copenhague, e eu pessoalmente visitei, aliás, essa foto fui eu quem tirou. E o que me chamou a atenção é que ela é de um elemento típico das tumbas nobres no Egito, né? Especialmente entre a terceira e a sexta dinastia, há mais ou menos 2000 e pouco antes de Cristo, ou seja, realmente antes de qualquer noção do mundo ocidental. E o Ka, que é a alma, que é a energia, residia na tumba e era alimentado pelas oferendas. Vocês se lembram que os egípcios costumavam enterrar os seus faraós, os nobres, mumificados, e colocavam ali alimentos, roupas, né, para que eles tivessem na sua nova vida formas de se alimentar. Né? Mas também tinham orações. E o Ba, que é a parte mais volátil da alma, podia voar para fora da tumba e visitar o mundo dos vivos. Então, esta fenda que existe aqui no meio, né, esta fenda aqui, ela simboliza os dois lados da vida, o lado da vida material e o lado da vida espiritual. E é por essa fenda, por essa falsa porta, que as duas dimensões se comunicavam. Então, ou seja, desde muito tempo antes, né, nos egípcios, já se imaginava que a gente tinha ciclos de vida onde uma parte do ciclo era aqui e outra parte não era aqui, era em outra dimensão. Mas isso também acontece nas tradições indígenas. Os indígenas costumam usar no xamanismo, costumam pensar que falam com deuses e que muitas das tribos, inclusive tribos brasileiras, acham que a reencarnação acontece dentro do clã. E eles têm rituais, né, os xamãs, os pajés, né, eles conversam com os espíritos. Isso está na cultura tupi-guarani, nos aborígenes. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês, e vou mostrar mais um pouco, é que esse conceito de que o ciclo da vida não termina aqui não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que vem da nossa ancestralidade. E quer queira, quer não queira, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, nós viemos destas tradições. Elas estão em nós. Não adianta a gente recusar e dizer que não estão, porque estão. E aí, quando nós vamos, então, para o Oriente, aí é tudo muito mais florido, porque as tradições do Oriente, quer o hinduísmo, quer o budismo, eles contemplam estas visões de ciclos de vida que vão além desta. Né? No hinduísmo existe o samsara, que são ciclos das reencarnações. O Atman, a alma é eterna. O karma define como você vai se portar na próxima vida, né? E o objetivo de toda essa roda do ciclo da vida no hinduísmo e no budismo, que a gente vai falar já já, visam a libertação espiritual. Ou seja, não é novo esse conceito de que esse ciclo da vida não finda nesta vida, que existe algo mais. No budismo, não há uma alma permanente. A reencarnação ela se dá por fluxo de consciência. Mais uma vez, o karma também trabalha no renascimento nas suas experiências. E o objetivo é o nirvana,
Nirvana é a cessação do ciclo, nós vamos ver lá na frente, que é quando você experiencia e vivencia todos os seus karmas, segundo o budismo, né? E através disso você vai se clareando, se purificando a ponto de você chegar no momento onde você pode interromper o ciclo. Ou seja, você não precisa mais reencarnar, você não precisa mais estar entre nós, você já atingiu o Nirvana. Quando nós vamos aí para as tradições judaico-cristãs, né, entram já outros conceitos, talvez um pouco mais elaborados, né, porque aí entra a questão do julgamento, né? No judaísmo existe a necessidade do cumprimento da Torá e as regras da Torá, né? Que compreende o fazer o bem, as boas ações, ou seja, no judaísmo existem uma série de preceitos muito nobres, que são muito legais, inclusive, no sentido de você ajudar o outro, de você fazer uma boa ação, mas o judaísmo fica muito na vida aqui, né? Porque se acredita que depois todas as almas vão ficar repousando e quando o Messias vier, todas se erguerão, né? E aí todas vão sair das suas tumbas e vivenciar a presença do Messias, né? Mas, por outro lado, mesmo no judaísmo, existe a Cabala. A Cabala já é uma outra vertente do judaísmo, e na Cabala você pode aí pensar na questão da reencarnação. No cristianismo, não. No cristianismo, não há a crença na vida a posteriori, mas não há a crença na reencarnação. Há a crença no juízo, no céu, no inferno, no purgatório, no juízo final, né? E não se contempla no cristianismo a reencarnação e nem no islamismo. No islamismo também se objetiva a ida por paraíso, né? E lá também se imagina que você vai ter um juízo final, uma balança, né? E aí você vai poder ir para o céu, para o inferno, enfim. Também tem essa noção da dualidade do céu e do inferno. Então, nas culturas judaico-cristãs e até no islamismo já tem menos esse componente da reencarnação, embora todas as crenças contemplem o fato de que o ciclo de vida ele não termina aqui. Bom, então, posto isso, né, nesse mundo que a gente vive hoje, materialista, no mundo imediatista, no mundo onde todo mundo quer consumir, quer ter, quer passar por cima do outro, será que a crença na vida após a morte hoje ela desaparece, né? Veja, para quem não conhece, eu recomendo veementemente que leia esse livro do Dr. Alexander Moreira Almeida, da Mariana de Abreu Costa e do Humberto Schubert Coelho. Essa obra ela traz para a gente evidências suficientes para que nós, no mínimo, paremos para pensar. Veja, para aqueles que são mais céticos, né, não há necessidade absoluta de você acreditar que a vida termina, mas há necessidade absoluta de você não negar que pelo menos existem evidências que fazem com que a gente pare para pensar. Porque existe hoje, em especial no mundo científico, uma negação muito grande deste fato, a ponto de muitas revistas médicas não aceitarem nem sequer nenhum tipo de menção para estudar esse tipo de fenômeno. Então, muitas vezes, as pessoas simplesmente se negam a acreditar. E nesse livro, você tem evidências, pelo menos para discutir com os seus pares. Olha, pô, tudo bem, você pode não acreditar, mas dá uma parada, pensa nisso, por que isso acontece, né? E hoje, para nossa surpresa, 60% da população dos países mais populosos do mundo acredita em vida após a morte, excluindo a China e a Rússia.
Mesmo na Rússia, as pessoas que têm maior nível cultural aceitam a sobrevivência após a morte. Mesmo na França, que é um país bastante secular. Na Europa Ocidental, 40% acreditam que quando as pessoas morrem não é o fim. Né? Não. E há vida após a morte. Aqui no Brasil, né, nós tivemos a felicidade de ver, né, a doutrina espírita florescer e crescer. Né? E a doutrina espírita traz para a gente uma quantidade enorme de obras, uma quantidade enorme de evidências, uma quantidade enorme de uma literatura muito rica e com lastro, graças ao Chico, né, que está aí, que psicografou para nós uma quantidade enorme de obras. Mas, por exemplo, mesmo que o Chico, que pode entrar aí, vamos dizer assim, nos relatos mediúnicos, nós temos outras evidências, como, por exemplo, a experiência de quase morte, como as marcas de nascimento daquelas crianças, principalmente na Ásia, que se lembram como desencarnaram na outra encarnação e trazem no seu corpo relatos ou marcas de como aquilo aconteceu. E relatos mediúnicos, relatos de várias culturas. Ou seja, basicamente, existem hoje várias evidências que fazem com que a gente tenha certeza que nós não estamos no caminho errado. Né? E por que é importante para nós espíritas sabermos isso? Porque nós todos ficamos muito ligados à literatura espírita e à nossa crença, mas a gente precisa ter elementos para discutir, discutir no sentido de argumentar, com outras pessoas de outras crenças. Né? Não no sentido impositivo, mas no sentido de, olha, vamos conversar, tem esse lado, tem esse lado, tem essa evidência. Né? E a crença da imortalidade faz bem? Faz bem. Existem vários estudos, eu vou trazer dois aqui para vocês, mostrando, por exemplo, que 1403 americanos eles foram estudados por um autor chamado Krauss, e esse autor chegou à conclusão que existe uma relação inversa entre a crença na vida após a morte e a gravidade de sintomas, principalmente relacionados à esfera psiquiátrica. Ou seja, quanto mais você acredita na vida após a morte, menos ansioso você fica, menos deprimido, menos paranoico, menos fobia. E também nos pacientes terminais, né, com câncer, né, observamos que existe um menor nível de desespero no fim da vida, menor desesperança, menor ideação suicida nos pacientes que têm essa crença na sobrevida após a morte. Então, ou seja, você acreditar que existe uma vida depois ajuda você a superar uma série de eventos. Esse é um outro livro que eu recomendo, também do Alexander e de autores estrangeiros, que mostra a espiritualidade e a saúde mental através da cultura. Então, se vocês têm interesse em estudar outras culturas, como a gente mencionou aqui, o hinduísmo, o budismo, e como isso afeta a saúde mental, esse é um livro fantástico que eu recomendo. Agora, o que eu queria dizer para vocês por enquanto? Que tais achados, né, não implicam que a não religiosidade seja em si patológica, ou seja, não é doença você não ter religiosidade. Aliás, tem alguns estudos mostrando que alguns ateus vivem muito bem, obrigado. Né? São saudáveis, têm uma vida boa. Né? Então, ou seja, não existe essa associação entre você achar que se você não tiver uma religiosidade, você está condenado a ter uma vida miserável, uma vida de desesperança, tal. Porém, o que eu gostaria de dizer é que a crença na continuidade da vida te armam, te dão sustentação para tornar as coisas mais fáceis. Né?
se você não tem esse arcabouço simbólico, você fica mais exposto aos efeitos ruins da confrontação com a finitude. Porque quando a gente fala de ciclos da vida, por exemplo, na minha especialidade em geriatria, eu digo a vocês que a gente lida muito com essa finitude, com os últimos anos, com a passagem para uma nova vida. E se eu acredito nisso, isso fica mais fácil, né? Se eu não acredito, pode ser que fique mais difícil. E, na verdade, não é uma questão de simplesmente de crença ou descrença, é uma questão de você se ligar com aspectos da humanidade. Porque todo esse background, desde os egípcios, desde os gregos, desde os hindus, desde o budista, eles fazem parte do arcabouço humano. Então, quando a gente se liga com as nossas origens, fica mais fácil. O problema é que a gente, ao longo da vida, vai se esquecendo disso e se desliga disso, né? E aí, se você se desliga disso, você também passa a não ter um marcador para a terceira idade. Porque na primeira idade, o marcador é ganho de célula, crescimento, desenvolvimento de órgãos, né? Você começa a aprender a andar, começa a aprender a correr, você aprende na escola a fazer conta, você aprende a ler, você se desenvolve fisicamente. Esse é o marcador da primeira idade. Os ritos de passagem, nas várias sociedades, dizem que você já pode reproduzir, então você já entra na segunda idade. Na segunda idade, então, o que caracteriza é você desenvolver um aprendizado, uma profissão, desenvolver renda, família, procriar. Esses são os marcadores da segunda idade, né? Mas a gente não tem marcador da terceira idade, porque os marcadores da terceira idade são marcadores de perda. Eu perdi a minha esposa, eu perdi meu emprego, eu perdi minha renda, eu perdi minha independência, eu perdi a minha capacidade, a minha força, né? E as pessoas lidam com isso de diversas formas. Algumas pessoas fazem o que a gente chama de conceito espelho, ou seja, elas se espelham quando veem na terceira idade e retrocedem para a segunda idade. Ou seja, trocam a esposa de 60 por duas de 30, vão surfar, vão pular de paraquedas, vão fazer coisas que talvez não sejam adequadas para a idade dela. Nada contra, eu acho ótimo se você fizer isso, desde que você não faça isso para fugir da sua incapacidade de lidar com a finitude. Porque se você fizer isso para fugir da sua capacidade de lidar com a finitude, aí não é legal. Você está se escondendo. Agora, se você fala, puxa, eu sou idoso, mas eu ainda quero curtir alguma coisa, está valendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente também observa pacientes que têm essa dificuldade com a finitude, que optam ou que desenvolvem sensações de angústia, medo, solidão, a depressão. E a gente que lida com pacientes nessa idade, a gente observa que esses pacientes costumam, francamente, entrar em quadros depressivos. Porque muitas vezes vêm emoções que não são tão boas, como culpa, né, como tristeza. As pessoas começam a lembrar de coisas que fizeram e que não gostaram, querem pedir perdão, lidam com divisões familiares. Isso é complicado, né? Ou, pior ainda, alguns optam por aniquilar a própria existência, como a gente vê hoje em alguns países, as pessoas vão ali para terminar com a sua vida. Decidem simplesmente que não querem mais viver, né? Agora, se você acredita que existe uma vida após, se você de fato acredita que que a vida é composta por ciclos, né? Então por que a gente não se prepara para isso? É a mesma coisa, você vai viajar para um país frio, sei lá para onde, e você, a primeira coisa que faz é olhar o tempo lá. Está chovendo, está frio, está calor, e você monta a sua mala a partir do que você vai ver lá, né? A mesma coisa vale para o próximo ciclo.
Então, muitos pacientes, às vezes, no consultório, né, falam assim, o senhor gosta de beber? Gosto de beber uísque. O senhor bebe uísque? Bebo todo dia uma dosezinha de uísque. Eu tenho alguns prazeres na vida que eu não quero abrir mão. Não quero abrir mão do meu uísque, eu não quero abrir mão da minha feijoada, eu não quero abrir mão da minha cervejinha, da caipirinha. E aí eu pergunto, o senhor acredita que existe outra vida? Sim, claro. Depois dessa tem uma outra vida. Eu falei, só acho que vai ter uísque lá? A pessoa fica meio assim, né? Não, mas... Então, se a gente acredita, por que a gente não se prepara? Veja, mais uma vez, nada contra tomar uísque, desde que você não tome uísque para se esquecer que você tem uma outra vida e que lá vão ter outros compromissos que não incluem o uísque, desde que você não dependa do uísque. Então, é igual a série da Netflix, né? A gente vê uma série legal e fica perguntando da próxima temporada, se vai ter ou não vai. A gente tem essa ansiedade pelo que vai acontecer. Então, se vocês, eu vou me atrever a sugerir algum mapa da mina para que a gente consiga atingir o nirvana ou essa evolução maior, mas entenda que isso não é algo que necessariamente vai acontecer numa vida, aliás, provavelmente isso vai acontecer ao ciclo de várias encarnações. E eu vou tomar como exemplo a Teresa d'Ávila, no seu livro Moradas, né? Ela diz que nós temos 7 moradas na nossa evolução. A primeira morada é a decisão de ir para o divino, quando a gente decide que fala, puxa, eu realmente quero trilhar essa jornada. Ela é muito rica. É a primeira entrada. Você decide, então, se comunicar com o divino. Só que ali você ainda está muito rudimentar. Você está muito ainda na vida material. Você está muito ainda no levanta e come e dorme, na questão alimentar, na questão sexual, na questão dos prazeres, né? E aí o orgulho, a vaidade, frequentemente passa a perna na gente. Eu diria que quase todos nós estamos aí por aí, né? A segunda morada já é quando você está melhor. Você começa a perceber que é necessário um certo desapego, né? Você começa a já não querer coisas materiais, mas você se preocupa com a sua reputação, com a imagem, com a sua posição no mundo, né? Como você se posiciona, qual a sua tarefa, você começa a se questionar, né? E você já começa a se desapegar um pouco das coisas materiais. Mais uma vez, eu só quero deixar claro que isso não fiquem achando que isso daí é para uma encarnação só. Tá? Depois vem a terceira morada. Aí sim a gente se relaciona com a gente mesmo. Aí a gente começa a falar, olha, eu não vim nesse mundo para afirmar meu nome, então eu não quero que meu nome necessariamente apareça em placa, eu não quero que eu tenha um Facebook que todo mundo veja, eu não quero ter um Insta que todo mundo siga, eu não vim para afirmar meu nome, mas eu vim para ser canal de algo maior que eu. A aceitação de si próprio como a sua identidade mais legítima, na unidade do todo e na voz de Deus, e aí sim você se decide tornar um canal. E aí você começa a ser um canal. Muitos aí vão trabalhar em casas espíritas, muitos vão trabalhar na igreja, muitos vão fazer caridade, muitos... E aí já não tem aquela necessidade da autoafirmação do nome. A quarta morada já é uma morada especial, aonde nós já nos relacionamos melhor com Deus e com o divino, e nós temos a serenidade e a paz. Já temos o amparo da consciência que nos dá a paz, nós temos a segurança, então nós desenvolvemos a confiança no divino, e isso nos dá humildade, e nós sentimos-nos gratos. Já a quinta morada já é mais sutil. Aí nós já estamos passando desse mundo mais denso e começamos a viver no mundo mais denso, mas num plano espiritual. Essa é a mais complexa, porque essa é aquela na qual a gente está com o pé aqui, na verdade meio pé aqui e um pé e meio lá. É um momento de transição. Ainda tem um restinho da gente que está aqui, mas a gente já vive no sutil da consciência. Talvez alguns brahmanes, talvez alguns siris, talvez alguns budas, talvez alguns monges budistas, talvez aquele pessoal do Nepal,
Talvez pessoas aqui que vivam nesse plano sutil, talvez o nosso Chico, com certeza, e outros tantos já viviam nesse ambiente. A sexta morada, aí sim é uma entrega. Né? O divino vai expandindo, o nosso eu vai cada vez sendo menos eu, a nossa capacidade de amar vai se transbordando, e aí na sétima morada nós nos unimos com Deus. Ele é a nossa única causa. Nós estamos em comunhão com o divino. Já não é mais a presença do divino, mas as motivações do divino. As motivações do divino são as minhas motivações. O divino já não reside mais em mim, ele abunda, ele sai de mim. Então vocês vejam que isso não é algo fácil. E não é algo também para ser conseguido numa encarnação só, acho que aí nós vamos ter um tempo bom. Outra forma de você viver hoje, pensando já nos ciclos futuros, né? Ou seja, pensando que tudo que você faz hoje, seja lá o que for, vai ter reflexo daqui a 150 anos, vai ter reflexo na sua próxima vida. Uma outra forma de ver são a forma dos estoicos. Gosto muito deles. E são dois que eu gosto mais, Sêneca e Marco Aurélio. Sêneca falava que o preparo constante para a morte liberta o ser humano do medo. O medo daquela proximidade do ciclo, o medo do fim do ciclo, o medo da finitude. Se a gente aprende a morrer, a gente desaprende a ser escravo. É preciso aprender a morrer. Porque se você não aprende a morrer, você não imagina que você vai se desligar de tudo isso daqui, você vira escravo de tudo que tem aqui. Você vira escravo do uísque, você vira escravo do vinho, você vira escravo do celular, você vira escravo de um computador legal, de uma roupa boa, de um computador melhor, de um carro bom. E você acha que você está adquirindo bens. Não, você está se escravizando. Marco Aurélio fala que você pode deixar a vida agora. Então, que isso determine o que você pensa e o que você faz. Que todo dia que você acorde de manhã, você fala, este pode ser meu último dia. E aí a morte não é uma punição ou uma transição, né? Mas uma transformação da matéria que retorna. Se você pensar assim, você não vai deixar para amanhã aquele abraço que você ia dar hoje. Você não vai deixar para amanhã aquela coisa boa que você podia fazer hoje. Para os estoicos, viver bem significa viver de acordo com a natureza, cultivando a razão, a coragem, a temperança, a justiça. Essa forma de viver torna o indivíduo sereno diante da morte, pois ele não deposita os sentidos nos bens externos, nem nas esperanças futuras, não adianta você ficar projetando. A gente não sabe o que vai acontecer. Não adianta viver nas expectativas. É lógico que é importante ter sonhos, é lógico que é importante ter ideias, ter ambições, mas que sejam ambições que resultem na sua evolução. Porque o que vai importar é a retidão do seu caráter aqui no presente. Esse é um livro que eu gosto muito. Ele já está esgotado, talvez você ache ele em sebo, é do Roger Woolger, que já infelizmente não está encarnado entre nós. Ele vinha muito no Brasil, né? E ele gostava, o Roger, ele era um psicoterapeuta clássico, não acreditava em nada. E aí, uma vez, ele começou a fazer terapias de regressão, ele aprendeu, fizeram nele, ele ficou impressionado. E ele foi estudar isso seriamente, ele se aproximou muito do budismo. E nesse livro existem vários e vários relatos de regressões, que são riquíssimos. E aí ele de tanto atender os pacientes, ele falou, puxa, deixa eu bolar aqui uma roda da vida a partir do budismo. E aí ele bolou essa roda, na qual essas flechas cheias aqui são os sanskaras da vida passada que você vai trazendo nessa vida. Até que no último momento ele valoriza muito os últimos momentos da morte, os últimos momentos da vida, porque nesse momento da morte você pode resolver algumas coisas, você pode perdoar, você pode ser perdoado. E a partir desse momento, né, quando você desencarna, você entra nesse reino intermediário, de visões,
E isso, as suas experiências kármicas fazem com que, segundo ele, você tenha gravidade kármica, que são as suas missões, vamos dizer assim, o mapa da mina da sua próxima encarnação, aquilo que você deixou de fazer nessa e que você vai ter que resolver na outra. O que para nós espíritas, é o plano encarnatório. E aí você acha um útero que seja compatível com o seu plano encarnatório. No nosso caso, a gente acha a nossa família espiritual com a qual a gente vai encarnar e vai ter os nossos resgates. E aí você renasce e tem as experiências do recém-nascido. E esse ciclo ele pode se repetir até que, em algum momento, você decide mudar. E aí você ascende para o caminho vertical. E é o que ele escreve, isso está nos Upanishads hindus. Esse vasto universo é uma roda. Nela estão todas as criaturas sujeitas à morte e o renascimento. Em círculos ela gira e nunca para. É a roda de Brahma. Enquanto o eu individual pensa estar separado de Brahma, ele gira em torno da roda. Quando, pela graça do Brahma, percebe a sua identidade com ele, ou seja, quando chega na última morada, lá de Teresa d'Ávila, a gente para de girar. E aí nós atingimos a imortalidade. Veja, a gente acredita em tanta bobagem. Nosso país é o país que mais acredita em fake news. Isso foi publicado no Jornal do Brasil faz 2, 3 semanas, saiu na Folha aqui, acho que saiu no Estado também. E no Estado tem essa coluna do Daniel Gontijo, que fala que ser cabeça dura é a sina de todo ser humano. E ele fala por que os cientistas não mudam de opinião. Porque apesar da gente saber de tudo isso, e nós espíritas sabemos de tudo isso, a gente lê isso todo dia, porque a gente não começa a agir como se de fato a nossa vida não terminasse aqui. Né? Esse é um ponto. Porque se você pega uma pessoa que é ateu, tudo bem, ele tem a crença dele, mas nós já sabemos. Por que a gente não age? Por que a gente ainda cai no orgulho? Por que a gente ainda cai na vaidade? Por que a gente acha que ainda ter o carro mais bonito é importante? Né? Eu acho que isso é o que a gente tem para pensar. Então, assim, eu quis deixar para vocês hoje um pouco de reflexão. Porque se a gente tem essa crença, se a gente tem essa visão, não é à toa, é para a gente trabalhar. Né? E não precisamos chegar na 7ª morada, mas também não precisamos ficar na primeira. A gente já tem condição de ir um pouco mais. Então, quando nós estamos nos aproximando da finitude, ou se você tem um parente, um avô, uma mãe, pai, irmão, que está se aproximando da finitude, ou você mesmo, comece a saborear esses conceitos. Isso vai te ajudar muito. Não adianta acreditar, precisa viver como a gente acredita. Ok? Essa é a minha mensagem para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E termina aqui o nosso 33º Café com André Luiz. Um forte abraço.